Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal aqui é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia, é uma enorme estar contigo, né? Minha todas também. As terças-feiras aqui na TV Grande ABC. NGT também, né, Kátia Gaia? Isso mesmo, ao vivo. E você pode assistir também o programa pelo Facebook, seu canal regional. E também no nosso canal lá no YouTube, Cron TV, onde você que é inscrito, você vai receber ainda hoje este nosso programa e outros que são colocados. Então vai lá agora. Ô, Kátia, também no NET Canal 3, né? Quem quiser assistir aí na NET Canal 3, né? Isso mesmo. Bem, nós vamos começar o nosso programa apresentando o nosso convidado. Eu não vou conseguir falar tudo que ele nos representa, ou que eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas eu vou colocar algumas particularidades até ligado ao tema de hoje. O nosso convidado é a principal voz da Wicca no Brasil e é considerado um dos autores mais respeitados e conhecidos da atualidade, tendo conseguido colocar mais de um livro no ranking brasileiro dos best-sellers. Seu livro mais conhecido, Wicca, a religião da deusa, atingiu a marca de mais de 200 mil exemplares vendidos em todo o Brasil. Bem, ele também está há mais de 20 anos na Wicca e é fundador da tradição diânica nemorenses. Estamos aqui com Claudinei Pietro. Que honra, hein, Claudinei? Gratidão pela tua presença, meu querido. Uma honra estar contigo. Claudinei. Que honra, né? Cris, prazer estar com você, Kátia. Amigas de tantos anos, né? É verdade. Porque eu lembro que quando a gente fez a primeira Mystic Fair, eu fui no programa de vocês. É verdade. Outra emissora, né? Já vai fazer 10 anos. 10 anos, é verdade. Uma vida. Uma vida, né? É verdade. E o Claudinei sempre trazendo muito conhecimento, compartilhando amorosamente todo esse conhecimento, que é o mais importante, né? Muito obrigado. Eu te peço desculpas por não falar toda a sua biografia, mas eu tenho certeza que as pessoas vão saber um pouquinho durante a nossa entrevista. Bom, Claudinei, eu não quero perder tempo. Explica para o pessoal o que é a Wicca. Olha, o que é a Wicca, gente? Bom, a Wicca é um nome alternativo que nós damos às práticas da bruxaria moderna, né? A bruxaria durante muito tempo foi perseguida, foi praticamente banida da humanidade, né? A gente teve o período da Inquisição, enfim, períodos muito sombrios e negros, né? Espero que nós não voltemos a eles, né? E durante muito tempo a bruxaria parecia que tinha sido banida da humanidade. E existia uma lei ainda contra a bruxaria na Inglaterra, que classificava, né, praticantes de artes mágicas, pessoas que trabalhavam com ervas, como charlatães. E em 1951, essa última lei foi banida na Inglaterra, e aí finalmente os bruxos se viram na possibilidade de sair daquilo que a gente chama do armário das vassouras, né? E falar, olha, essa religião, isso daí que vocês chamam de bruxaria, na realidade é uma religião, né, em primeiro lugar, que foi praticada pelos povos antigos, né, da Europa. Quando o cristianismo chegou na Europa em 423, mais ou menos da Era Comum, essa religião começou a ser perseguida, e aí tivemos a Inquisição e etc. Mas vocês acharam que ela tinha morrido, mas não morreu. Ela continuou sendo praticada em pequenos grupos de pessoas, chamados de covens, né? E também num esquema de tradições familiares, ou seja, nas famílias, internamente nas famílias das pessoas. E hoje nós não chamamos mais isso de bruxaria, né? De witchcraft, como é em inglês. Nós damos um novo nome, porque ela é a mesma religião, mas com uma roupagem diferenciada, e esse nome é Wicca. A palavra Wicca vem do inglês arcaico Wic, que deu origem à palavra witch, em inglês, que
significa girar, dobrar, moldar. Girar, dobrar, moldar as energias da natureza ao nosso próprio favor. Então, a Wicca é essa espiritualidade antiga dos povos da Europa, com uma roupagem atual, moderna, de forma que ela consiga e possa ser praticada pelo homem na atualidade. Né? Olha que bacana. Uma religião de reverência à natureza, de contato com a natureza, na crença de uma... Para a gente tem um pouco diferente, né? A maneira como a gente entende a divindade. Para nós, Deus é mulher, Deus não é homem. Então, quem criou tudo, né, que existe na vida é uma deusa. Maravilha. É a deusa, né, que criou todas as coisas que existem. Então, a Wicca, ela se baseia nisso, se baseia na reverência ao sagrado feminino, à grande mãe, né, aos deuses antigos da natureza e à celebração da natureza em todas as suas manifestações. Nossa, que lindo, hein? Já que vocês acreditam, né, na deusa, no Deus, fala um pouquinho mais deles pra gente. Tá. Quem é Deus e quem é o Deus? Né? Quem é o Deus e quem é a deusa. Deuses, né? São os deuses principais, né, da Wicca. As pessoas me perguntam sempre, essa deusa e esse Deus tem nome? Eu falo, não, né? O Deus cristão tem nome? Não, é Deus, né? A deusa pra gente é a deusa. Pra gente tentar entender um pouquinho quem é essa divindade, a gente tem que voltar um pouquinho nos primórdios da humanidade, em um momento, né, da história humana, onde o ser humano ainda estava começando a conceber e a entender a sua relação com o sagrado, com a natureza, com as forças da vida e tentando entender a própria vida em si. Sim. E naquela época, o ser humano ele identificava o poder criador com a força feminina, uma vez que só as mulheres têm o dom e a capacidade de gerar e de dar a vida. Né? Então você imagina lá na época, né, na Era das Cavernas, o ser humano não tinha esse conhecimento científico que a gente tem hoje, né, como acontece na atualidade, e que ele estava tentando entender como é que as coisas funcionavam e operavam. Se você vê uma mulher que ela engravida hoje, a gente não começa a ver as manifestações no corpo dela imediatamente. Vai demorar uns 3, 4, 5 meses para o corpo sofrer grandes alterações, né? Então, o ato sexual ele não estava associado com a gravidez ainda naquele momento. Os seres humanos acreditavam que a mulher ela engravidava através do poder da lua manifestado. Então, ela era mágica em si, e quando ela decidia, ela entrava em conexão com essa força da lua, e a energia lunar penetrava o corpo dela, e ela engravidava, e acontecia com a barriga dela a mesma coisa que acontece com a lua, que cresce e mingua. Né? Então, para os seres humanos antigos, as mulheres elas eram sagradas, elas eram mágicas, elas eram divinas. Né? Em um momento em que a gente não tinha esse conhecimento científico que a gente tem, e os homens, quando se tornaram, né, uma comunidade de fixação, deixaram de ser nômades, começaram a ser caçadores, você ir para o meio da mata e caçar um animal, se você se ferisse de alguma maneira e voltasse para a tribo, com certeza você ia sangrar até morrer. Não tinha conhecimento, né? Não tinha antibiótico, né? Você ia ali na farmácia, comprava antibiótico, tomava e estava tudo resolvido. No entanto, a mulher todos os meses sangrava, mas não morria. O que acontece com essa mulher? Né? Ela é divina, e pelo contrário, ela sangra e está cada vez mais bela. Né? De repente ela para de sangrar e a barriga dela começa a crescer, e aí daqui a uns tempos nasce um serzinho que é uma miniatura da gente, sem precisar, aparentemente, da colaboração e da ajuda de ninguém. Essa mulher ela é sagrada, ela é divina. Então, logo, a divindade criadora do mundo também é feminina. Né? Quando as tribos elas se tornam conquistadoras e guerreiras, e os homens eles dependem mais da luz do sol do que da luz da lua, para eles guerrearem, né? Começa-se a perceber que quando os homens saem das tribos, as mulheres não engravidam. E aí eles entendem que o papel deles é fundamental nesse processo. E é daí que surge o patriarcado, né? E é daí que surge também a figura do Deus, que é uma contraparte da deusa. Na Wicca nós acreditamos no poder, na complementaridade das polaridades. Então é deusa e Deus, né? E que criam um mundo e que criam um universo. Então o Deus ele é esse complemento da deusa que surge quando essas tribos se tornam conquistadoras, guerreiras, e o homem entende que ele também tem participação na concepção. Então, na realidade, o que nós reverenciamos na Wicca são as duas forças criadoras do universo, né? A força masculina e a força feminina que criam toda a vida.
Muito Agora uma bem. pergunta que não quer calar. Bruxos fazem feitiços? Muitos. A bruxaria, ela é uma religião que compreende magia e que usa a magia, né? O que é a magia? As pessoas, quando veem magia, acham que é aquela coisa do mágico, né? Que tira o coelho da cartola. Mas não tem nada a ver com isso. Magia, isso é mágica, né? Magia é a arte de alterar os fatos de acordo com a nossa vontade. Então, todas as religiões praticam magia. Um católico, quando está acendendo uma vela, ele está praticando magia. Um pai de santo, quando está fazendo as suas oferendas aos seus orixás, está fazendo magia, né? E um bruxo, quando faz feitiço, ele está fazendo magia. O que é o feitiço? Feitiço, ele é uma ação coordenada, onde a gente usa a verbalização, o ato e a mentalização para enviar uma mensagem para o universo, né? A gente diz que o feitiço é a maneira do bruxo rezar. A gente não reza só com orações, né? O encantamento, o feitiço também é uma forma de oração. Então, quando nós fazemos feitiços, nós estamos enviando essa mensagem para o universo, pedindo que o universo ele nos dê uma resposta em relação àquilo. O feitiço ele traz uma série de elementos que são simbólicos, que representam coisas bastante específicas na natureza, na vida, dentro de nós, porque o nosso ser ele é um ser simbólico. Na Wicca nós acreditamos que nós temos uma personalidade tripartida, é como se três forças, três espíritos habitassem dentro de nós. O nosso corpo é a nossa casa e esses três espíritos habitam dentro de nós. E algumas vezes nós usamos mais um espírito do que outro. Então, se você observar, a gente tem o nosso lado racional que não é emocional, ele é lógico. Isso é o que a gente chama de eu lógico. A gente tem o nosso lado emocional que sente e não raciocina. É o nosso eu emocional e tem uma contraparte nossa que é sagrada e divina. A parte nossa que pratica magia e que é importante de nós tocarmos quando nós fazemos magia é aquilo que a gente chama de eu emocional, ou self jovem, como algumas pessoas chamam. E esse ser ele é extremamente simbólico. Exatamente por isso que todas as religiões do mundo têm símbolos, né? Se você observar em todas as religiões, o sacerdote ou a sacerdotisa lida com símbolos o tempo todo, porque essa é a linguagem do nosso self jovem que precisa ser tocada para que se comunique com o eu lógico e leve uma mensagem para o eu divino. Perfeito. Né? Então a magia, o feitiço faz isso. Ele é uma maneira da gente colocar essas três partes de nós alinhadas, desejando a mesma coisa ao mesmo tempo. E essa é o grande lance para a magia acontecer. Eu quero saber qual é o calendário litúrgico dos bruxos. Bom, se a Wicca é uma religião da natureza, né, o nosso calendário litúrgico ele leva em consideração as forças da natureza. Então, na Wicca nós temos num ano 21 rituais que celebram essas mudanças. Então a gente tem 8 rituais, que são rituais sazonais, que celebram as estações do ano. Então a gente tem 4 estações, então a gente tem um ritual de boas-vindas e um ritual de despedida para cada uma dessas estações. E aí o segundo momento, né, de maior importância na natureza acontece uma vez por mês, que é o plenilúnio, que é o momento onde a lua está totalmente cheia e que a gente sabe hoje cientificamente que exerce uma grande influência sobre a Terra, sobre as marés, sobre as nossas marés internas, né? A gente sabe, por exemplo, que o número de pessoas lunáticas, que não é por acaso que tem esse nome, aumenta muito, né, no plenilúnio, a ponto de terem que ser internadas. Por quê? Porque desperta as nossas marés psíquicas, né, as nossas marés intuitivas. E na nossa sociedade, como a maioria das pessoas é ensinada a renegar esse lado, então o lunático é considerado louco, aí vai para o hospital quando esse momento cresce dentro da gente, quando a gente deveria se abrir para receber os insights, né? Então, na bruxaria a gente tem esses 21 rituais. Então, a cada lua cheia a gente faz uma celebração, e os rituais de lua cheia são rituais de conexão com a deusa, com o sagrado feminino, e aí a gente tem os rituais sazonais, que são 8 rituais ao longo do ano, né? A gente está, inclusive, agora, dia 31, celebrando um, que para algumas pessoas é chamado de Halloween, mas na realidade é o antigo Samhain dos celtas. Mas no Brasil não é nada disso, porque a gente está no outro hemisfério, é Beltane, mas tem o lado folclórico. Sim. Né? E esses rituais são rituais que falam da vida do Deus através da deusa. Né? Conforme o Sol ele percorre o céu, e ele vai mudando a sua face, vai se aproximando ou se distanciando da Terra. Isso representa o nascimento, a maturidade ou a morte desse Deus, que é o Sol, que fertiliza a terra, que traz os frutos, né, da deusa. Então, nosso calendário ele segue essa conexão com a natureza. Bem, o assunto está maravilhoso. Esse aqui é o livro do Claudinei, daqui a pouco nós vamos tirar um close aqui, ó.
mas a gente vai para um rápido intervalo e você fica aí plugadinha para você terminar de assistir esse programa que tá maravilhoso, né, Kátia? Até já. Até já. Celi, grande Celi, chefe premiada, filha do famoso Bico Fino, 3 ambientes muito acolhedores e com receitas irresistíveis, trazendo a moderna tendência em alimentação saudável, o Comfort Food. Nada mais é que o sabor que mexe com as memórias e traz uma deliciosa sensação de bem-estar. Buffet self-service a quilo, almoço de segunda a sexta-feira e almoço especial no domingo. Rua Rio Grande do Sul, 425, centro de São Caetano do Sul, ao lado da Avenida Goiás. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. A sessão comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Voltamos com o programa Enigmas, estamos aqui sintonizados neste assunto maravilhoso. E Cris, eu sei que você quer fazer uma pergunta. Eu tenho um monte de pergunta, apenas que o programa é curto, né, pessoal? Verdade. Porque uma sumidade como Claudinei Pietro, a gente pode perder tempo. Claudinei, eu vou fazer 3 perguntas em uma aqui. Grupos possuem algum livro sagrado, templos sagrados, e existem templos sagrados da Wicca aqui no Brasil? Então, a Wicca ela é uma religião que não tem um livro sagrado. A gente diz que ela não é uma religião de livros, né? Como as outras religiões. As religiões patriarcais, todas elas têm um livro sagrado. Então, sim. Os cristãos têm a Bíblia, né? Os judeus têm a Torá, os muçulmanos têm o Alcorão, né? Os hindus têm o Bhagavad Gita. No nosso caso não é bem assim, porque para nós cada folha da natureza, cada folha de uma árvore é um conhecimento da natureza. Então, o nosso livro é a natureza, né? Existe sim um livro de rituais e práticas que cada bruxo mantém para si e que é meio que único, porque cada pessoa tem uma experiência e ela vai redigir nesse livro que a gente chama de livro das sombras, né? Os seus conhecimentos, os rituais que ela faz, o que ela pratica. Quando essa pessoa faz parte de uma tradição de bruxaria, né, que é uma denominação da Wicca, esse livro ele é compartilhado, geralmente é um texto único, mas a pessoa ela é autorizada a fazer adições nesse texto das suas experiências pessoais. Então, cada livro das sombras, não existe um livro das sombras como o outro, né? Então, por isso que a nossa religião não é uma religião de livros. E se a gente for pensar, que a Wicca ela se baseia nas formas e nas espiritualidades mais antigas do mundo, né? Essas espiritualidades elas eram de povos ágrafos, ou seja, não eram de pessoas que mantiveram registros escritos, né? Sim. Demorou muito tempo na história da humanidade para que o ser humano desenvolvesse a sua escrita. Claro que, obviamente, como nós somos pagãos, nós às vezes buscamos referências nesses textos que começaram a existir com esses povos, começaram a escrever, né? Só que a gente não busca conhecimento só nisso. Então, não tem um livro específico. Assim como não tem um livro específico, também não tem um templo. O nosso templo é o planeta Terra. Então, qualquer lugar é lugar para você fazer os seus rituais. Né? A Wicca, quando a gente fala em Wicca, a gente fala em bruxaria, a gente pensa logo, né, na bruxa no meio da floresta, dançando e cantando ao redor de uma fogueira. Esse é o imaginário popular e que tem a ver mesmo com a essência da nossa religião, apesar de que hoje a maior parte das pessoas, a maior parte de nós pratica a bruxaria dentro das nossas casas, nas selvas de pedra. Né? Urbanizou, né? Urbanizou. Nos Estados Unidos existem hoje alguns lugares que são considerados templos, sem perder essa característica de que a natureza é o nosso templo, quer dizer, na verdade é um ponto de encontro dessas pessoas. No Brasil, recentemente, a gente fundou aqui em São Paulo o Santuário da Grande Mãe, que também se tornou um ponto de convergência dos pagãos, né?
mas esses lugares para nós, eles não são sagrados em si, como os templos são vistos para as religiões patriarcais, né? São importantes porque eles congregam as pessoas, reúnem as pessoas conseguem ter uma referência, mas é só um ponto de encontro, porque na realidade o nosso verdadeiro templo é o planeta Terra. Sem dúvida, que lindo. Perfeito. Maravilhoso. Como diz a Cris, uma pergunta que não quer calar. Existem bruxos bons e bruxos ruins? Olha, Kátia, isso é uma coisa assim complexa, porque na realidade... Eu já conheço sua resposta, mas nossa... Nas religiões todas da humanidade existem pessoas boas e ruins. Sim. A maldade, a bondade, ela é inerente ao ser humano, não a uma religião específica. Exatamente, é o ser humano que deturpa, né? A gente tem religiões que pregam coisas belíssimas, pessoas muito ruins. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Não é diferente na Wicca. Eu seria hipócrita de dizer para você que só existem bruxos bonzinhos. Não, existem pessoas que, infelizmente, ainda estão no seu processo de evolução da sua consciência, ainda não se despertaram e que são pessoas que têm uma índole e uma natureza um pouco mais perversa, né? Mas isso não tem a ver com a religião. Até porque a própria Wicca, né, ela se fundamenta em 2 princípios muito importantes para a gente, que é o dogma da arte, que é faça o que quiser, desde que você não prejudique a nada e nem a ninguém. Né? Então, essa é a nossa principal diretriz. Então, os nossos rituais, os nossos encantamentos e na nossa própria vida em si, nós somos orientados a não termos atitudes que prejudiquem as outras pessoas e a nós mesmos, né? Porque às vezes a gente pensa só no outro, né? Quando a gente fala assim, prejudique nada nem ninguém nos inclui, né? E a gente acredita em uma força que a gente chama de lei tríplice. Tudo aquilo que eu faço para o bem ou para o mal retorna para a minha vida, triplicado e nessa encarnação. A gente não acumula karmas para outra vida. Você não vai fazer o mal aqui e pagar na outra vida, não. Você vai fazer aqui e aqui você vai pagar. Então, assim, a nossa religião nos orienta desta maneira. Agora, se as pessoas praticam ou não dessa forma, aí infelizmente é uma escolha pessoal de cada uma delas. Sem dúvida alguma. Muito bem colocado. E você, como representante, né, conhecido, você tinha que falar, porque muitas pessoas, né, você vê nas redes sociais hoje, muita literatura falando da bruxinha boa, da bruxinha ruim, enfim. Acho que é muito esclarecedor. Né? E você sabe uma coisa muito interessante, Kátia, que é assim, a Wicca ela é uma religião pagã, né? Então, se ela é pagã, ela é uma religião não cristã, ou seja, ela não se baseia nos preceitos cristãos, né? Nós não cultuamos ou reverenciamos Jesus Cristo, ele não faz parte da nossa religião. Isso não significa que ele não exista, significa que nós não trabalhamos com essa força. Sim. Né? E exatamente por isso existem algumas pessoas que se voltam à religião e acham que tem que praticar tudo o oposto. E não é verdade. Né? Claro. Existem valores que são universais. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Bom, eu quero fazer uma pergunta, porque nós estamos entrando aí no Halloween. E explica para o pessoal o que é o Halloween, então. O Halloween é uma... Estamos entrando aí, não? Já está chegando. Chegando. Agora, Semana que vem já está aí. O Halloween é uma das nossas celebrações sagradas, né? Uma das datas sagradas. É conhecido no folclore com o nome de Halloween, mas na religião é Samhain, que é uma antiga festa dos celtas, que representava um momento onde, como eu falei, né, a nossa religião ela se baseia nas mudanças dos ciclos sazonais. Então, nesse período, o sol ele baixava até o ponto mais inferior dos menires de pedras, aqueles como Stonehenge, né, que a gente tem, são aqueles monumentos de pedra. Então, se a gente pega, eles tem uma forma de um C, né, uma pedra em cima e 2 do lado. O sol ele baixava até a parte mais baixa, mais inferior, e a partir do Samhain ele começava a subir. Então, o que isso representava para as pessoas? Representava a morte do Deus e o renascimento desse Deus, a promessa novamente da vida. Né? Quando a gente pensa no Halloween com toda essa iconografia dos fantasmas, né, da abóbora, isso nos lembra o outro mundo, nos lembra o mundo dos nossos ancestrais. Né? Por quê? Porque na realidade foi o que sobreviveu nessa festa folclórica do significado espiritual dessa data. Né? O próprio Jack-o'-lantern, que é essa lanterna de abóbora, ela era confeccionada, as pessoas deixavam
nas suas portas de entradas, nas suas janelas, né? Porque ela era como se fosse realmente uma lanterna que iluminava o caminho, porque nesse dia a gente acredita que o véu que separa o mundo material do mundo espiritual ele está mais fino. Então, os ancestrais eles podem entrar nesse mundo com mais facilidade, mas a gente também pode entrar no mundo deles com mais facilidade. E essa abóbora é como se fosse uma lanterna que iluminava o caminho para esses ancestrais, para eles saberem os lugares aonde eles eram bem-vindos. E, ao mesmo tempo, ela afastava as forças e os espíritos que não eram tão legais assim. Entendi. Né? Então, essa simbologia, ela sobrevive até hoje no Halloween. Quer dizer, você tem o fantasminha, que são os mortos, você tem a abóbora, né? que é essa lanterna de luz que iluminava esse caminho. E, é claro, com o passar do tempo, uma série de coisas foram adicionadas a isso, né? Do imaginário popular. O Drácula, o Frankenstein, tudo foi sendo adicionado, entrou no mesmo balaio, né? Mas é uma festa realmente espiritual. Nós celebramos essa festa ritualmente, honrando os nossos ancestrais, nos nossos círculos, junto com os nossos grupos, né? Mas é importante, Cris, a gente salientar que a gente está falando do Halloween como ele é no hemisfério sul, porque lá em outubro as pessoas estão se preparando para a chegada do inverno. Entendi. Aqui no Brasil a gente está se preparando para a chegada do verão. Verdade. Então há uma mudança no nosso calendário, né, do hemisfério sul e do hemisfério norte. Nesse momento aqui no Brasil, religiosamente, nós estamos nos preparando para a chegada de Beltane, que é a chegada dessa preparação para o verão que vai chegar em dezembro. Né? Então, no dia 31 de outubro aqui, do dia 31 para o dia 1º, a gente celebra Beltane. Não é o Samhain. Mas, é claro, isso não impede as pessoas de brincarem, né, o Halloween, porque aí é o lado folclórico dessa festa. Sem dúvida. Né? Não precisa ficar bitolado. E aqui não é essa data, não posso. Não. Tem o folclore que envolve essa data. Com certeza. Né? E aí sim é um folclore universal. E eu digo sempre para as pessoas, faça o seu ritual de Beltane na sua casa e aí vai brincar o Halloween. É verdade. Não, Kátia, eu gostaria que você mostrasse o livro do Claudinei. Enquanto eu mostro, eu quero que o Claudinei passe, por favor, seus contatos, como as pessoas conhecem seus livros. E, claro, você tem 2 eventos agora, né? Novembro e dezembro. Eu gostaria que você fizesse também esse convite. Olha só, as pessoas que quiserem me contatar, Kátia, podem pelo Facebook, Claudinei Prieto, né? Vocês já vão ver lá as minhas mídias sociais. O Instagram também é Claudinei Prieto. Meu site é claudineiprieto.com.br, né? E agora em novembro, no dia 18 de novembro, a gente está celebrando 20 anos de bruxaria no Brasil. Estamos celebrando o primeiro evento que foi feito em 1998. A gente fez esse evento em 1998, depois um em 2008, agora estamos fazendo em 2018. Celebrando 20 anos de bruxaria no Brasil, que marcam o início do movimento verdadeiro da bruxaria, né? Antes existiam praticantes dispersos pelo país e esse evento congregou as pessoas e deu início a um movimento que não parou de crescer, né? Hoje a gente tem aí 1% da população brasileira que tem relação com a Wicca, é um número bastante grande de pessoas, né? E em dezembro acontece um outro evento meu que todos vocês estarão, Mystic, né? que é a Mystic Fair, que se tornou essa feira querida dos místicos e dos esotéricos do Brasil. Hoje ela é a maior feira desse segmento no mundo inteiro. Que bacana. São 2 dias de atividades ali no São Paulo Expo, em que nós recebemos 45 mil pessoas, uma média de 45 mil pessoas no final de semana, né? São 10 mil metros de espaço de exposição, 400 estandes, 10 auditórios. É um mundo, um palco, né? Tem rituais, tem shows, tem palestras gratuitas. Maravilhoso. Vai acontecer nos dias 1 e 2 de dezembro no São Paulo Expo. Então, espero todos vocês lá. Informações mysticfair.com.br. Claudinei, gratidão. Gratidão, Claudinei. Uma honra enorme estar contigo, né? Imaginar um remédio. Esse é seu. Gratidão. É maravilhoso, é meu de cabeceira. Porque aqui no Enigmas, pessoal, é assim. Se você observa as coisas da natureza e respeita, você vai entender a natureza das coisas. Até o próximo Enigmas. Tchau.